A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu sou o pastor Éder, seja muito bem-vindo ao canal Nação da Cruz MS. Estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês até que ponto chegam as heresias e os ensinos heréticos de falsos mestres que têm desvirtuado a fé no coração do homem através de falsos ensinos. Eles têm baseado os seus ensinos em conhecimentos de livros, em conhecimentos de homens que se levantaram contra o cristianismo lá desde que o cristianismo foi surgido lá no século I. Então eles se baseiam nesses inimigos da cruz de Cristo, como chama a Bíblia Sagrada, são inimigos da cruz de Cristo. Entre eles, aqui na atualidade, há um chamado Fábio Sabino. Ele se autodenomina professor, não sei se é professor mesmo, diz que é professor universitário, diz que é entendido, mestre de grego, de aramaico, é entendido de um monte de assunto, ele se gaba dessas coisas. Pode ser entendido do que for, mas se não for entendido do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo, não vale nada. A própria Bíblia Sagrada, através do apóstolo Paulo, fala que a sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria do homem. Porque a sabedoria do homem é loucura diante da sabedoria de Deus. Mas ele é uma pessoa que saiu, ele foi crente, saiu da Assembleia de Deus ou foi expulso da Assembleia de Deus, não sei. Já ouvi falar que ele foi expulso da Assembleia de Deus por causa das suas heresias, dos falsos ensinos dentro da Assembleia de Deus. E se este é o caso, com justiça foi expulso, porque olhando ao canal, assistindo ao canal dele, você vai ver as heresias, as barbaridades que este homem, que se denomina não sei o que, nem sei se é crente, ele não é. Cristão eu sei que não é, porque não estaria ensinando tais heresias, se levantando contra as Sagradas Escrituras. Ateu não sei se virou ateu, ele entra muito em comunhão com os ateus, está sempre nos canais ateístas aí, apoiando também os ateus. Então eu não sei, é um profano, na verdade. Profano porque ele realmente tem profanado. O que é profanado? Desrespeitado aquilo que é sagrado. Para ele não há nada é sagrado. Para ele, a Bíblia Sagrada não é sagrada. Para ele, a Bíblia Sagrada é um livro deturpado. Quando, na verdade, deturpados são os conhecimentos que ele tem. Os conhecimentos que ele tem. Não adianta a pessoa ter conhecimento, não adianta a pessoa conhecer grego, hebraico, latim, inglês, português, sabe? Ter conhecimento se a pessoa não tem o Espírito de Deus. Ele se justifica falando assim, não, a minha área é o conhecimento, a minha área é a fundamentação do conhecimento. De que adianta se ele não gera frutos espirituais? De que adianta se essa fundamentação, ao invés de construir a fé no coração do homem desesperado diante das situações da vida, constrói o desespero, constrói a incredulidade, constrói o ateísmo, constrói o ceticismo? De que adianta? Que tipo de frutos são esses que este homem está produzindo, senão frutos podres? Eu vou ler para vocês aqui alguns títulos, de vídeos que ele posta no canal dele, para você ter uma ideia daquilo que ele ensina, daquilo que ele propaga dentro do seu canal. Olha só os títulos que ele coloca lá, basta você ir lá, procurar lá, professor Fábio Sabino na internet, ali no YouTube, você vai achar o canal dele ali, e você vai testificar daquilo que eu estou falando aqui. Olha só, um dos vídeos dele, a farsa da Santa Ceia. São esses os títulos que ele trabalha lá no canal dele, a farsa da Santa Ceia, ou seja, ele não acredita na Santa Ceia. Para ele, a Santa Ceia ensinada pelo nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo é uma farsa. A farsa, olha esse aqui, a farsa dos evangelhos, ele também não acredita. Ele combate, ele fala que os evangelhos, os 4 evangelhos são uma verdadeira farsa. A inspiração dos livros apócrifos, agora ele parte para o lado contrário. Quando nós sabemos que esses livros eles não foram inspirados por Deus, já tem um vídeo aqui também que ele fala sobre a inspiração, que ele fala que a Bíblia não é inspirada por Deus, já chego lá, mas ele fala que os livros apócrifos são inspirados, a inspiração dos livros apócrifos. Olha esse título aqui, Mateus não é o autor de Mateus, ele não está descrito desse jeito, ele fala que Justino Mártir é que escreveu o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. A farsa da inspiração bíblica. Ele não considera a Bíblia Sagrada inspirada por Deus. Ele dá a explicação dele, balela lá a respeito de inspiração, quando na verdade ele nem sabe o que é inspiração espiritual. Ah, foi o homem que escreveu. Claro que foi o homem que escreveu. Foi quem? Macaco que escreveu a Bíblia Sagrada? Claro que foi o homem. Ele nem, por ser uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não anda com uma pessoa dessa, não está numa pessoa dessa, o Espírito Santo jamais apoiaria uma pessoa dessa
a se levantar contra as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, então é natural que ele não venha compreender nem aquilo que ele fala. Ele pode entender de hebraico, de grego, ter conhecimento disso, daquilo, mas no campo espiritual que ele não acredita, eu creio que ele se tornou um ateu, só pode ter se tornado um ateu, ou talvez no mínimo um agnóstico, não sei, né? Mas cristão ele não é. Olha só a farsa da inspiração bíblica, a mentira do inferno. Jesus, o verdadeiro filho de José, dando a entender aqui que Jesus não é o verdadeiro filho de Deus. A pior contradição da Bíblia, para ele a Bíblia está cheia de contradições. A farsa da perseguição cristã, aquele sangue derramado lá, né, por inúmeros mártires, lá no Coliseu Romano, lá em Roma, né, através da perseguição sangrenta de Roma, de Nero, dos imperadores, aquilo ali foi tudo uma farsa, tá? Na cabeça dele, o que ele ensina, aquilo ali foi uma farsa. A farsa do Evangelho de Lucas, a farsa dos 10 mandamentos, para ele os 10 mandamentos é uma farsa. A farsa do arrebatamento, a mentira de um lago de fogo. Jesus estava mentindo quando falou sobre o lago de fogo, a Bíblia mente sobre o lago de fogo. As mentiras do livro de Apocalipse. Então, olha só, eu dei aqui somente alguns títulos de vídeos que ele posta no canal dele, desconstruindo a Bíblia Sagrada. Muitos não gostam que eu faça esse tipo de vídeo. Pastor Éder, vai pregar somente o Evangelho, deixa esses hereges de lado. Eu faço esse trabalho, meu irmão e minha irmã. Para você que me assiste, eu faço esse trabalho para poupar, para livrar o seu filho amanhã, porque um dia eu vou passar. Seus filhos vão permanecer, você também vai passar. Para livrar seus filhos das garras desses lobos no meio do Evangelho. Aliás, nem está no meio do Evangelho, desses hereges no meio do mundo aqui, combatendo a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui procurando preservar o coração do seu filho, para que amanhã ele não venha também abraçar essas mesmas ideias corrompidas, essas mesmas profanações, e venham se apartar do nosso Senhor Jesus Cristo, e amanhã quem vai chorar é você. Então, esses são alguns dos títulos. Agora, eu estava assistindo acho que, se não me engano, o último dos vídeos dele aí, o último vídeo que ele postou, acho que ontem eu estava assistindo, Jesus era alcoólatra? Meu Deus do céu, por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui, eu não podia ficar quieto. Um cristão não pode ficar quieto de tamanha aberração. Olha só, Jesus era alcoólatra? O que ele fala dentro desse vídeo? O que ele fala sobre este assunto, Jesus era alcoólatra? Gente, acreditem ou não, fiquem pasmos, como eu fiquei pasmo, diante da aberração que ele falou. Diante da abominação, da afirmação abominável que ele falou. Sabe o que ele disse dentro deste vídeo aqui, Jesus era alcoólatra? Ele falou que ele afirmou que Jesus apoia o embriagamento através de bebidas alcoólicas. Jesus apoia, é isso mesmo que você ouviu. Jesus apoia, ele apoiava o embriagamento, a pessoa beber até cair, a pessoa beber até ficar totalmente embriagado. Jesus apoiava. Olha o que ele fala nesse vídeo, dando a entender também que Jesus era um alcoólatra, porque não saía de festas com pecadores, que tomava todas. Jesus era um alcoólatra. Jesus apoiava o embriagamento. Ele não entende, ele não consegue entender, lógico que nunca vai entender, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, somente quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não compreende o significado da transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Por isso que eu falo, o homem que se aparta de Cristo, o homem que se aparta de Deus, que se rebela contra Deus, o resultado é esse aí, é um Fábio Sabino da vida. Como muitos outros mestres aí de heresias que têm ensinado deturpações bíblicas, têm deturpado a palavra do Senhor Deus. E você, Fábio Sabino, pode até ficar bravinho comigo, a verdade é essa. A verdade é essa. Você tem profanado a palavra do Senhor. Você tem arrebanhado um número grande de pessoas que estão tão perdidas e serão tão perdidas quanto você. Então ele afirma que Jesus apoiava o embriagamento. Ele cita até mesmo de uma forma totalmente, interpretando de uma forma totalmente errada, Efésios 5,18, quando o apóstolo Paulo fala: e não vos embriagueis com vinho em que há contendas, ou dissolução em outras traduções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele fala que o embriagamento, desde que, o apóstolo Paulo estava querendo dizer isso, o embriagamento, desde que não cause contenda, está tudo certo, está tudo normal. Olha o absurdo, olha a aberração que esse Fábio Sabino, que não sabe nada, afirmou do apóstolo Paulo.
Ele não consegue captar o entendimento espiritual daquilo. Aliás, ele falou sobre espiritualidade, falou que a gente tem a mania de espiritualizar todas as coisas. Lógico, nós somos filhos de um Deus espiritual, nós somos filhos de um Deus sobrenatural. Ele é carnal, ele não consegue espiritualizar, ele não consegue extrair nada espiritual do livro santo, do livro sagrado, da Bíblia Sagrada. Bem como muitos outros também não conseguem. Por isso que criticam a palavra do Senhor. Acreditem que ele falou que Jesus apoiava o embriagamento, que o apóstolo Paulo também apoiava o embriagamento e tantas outras besteiras, tantas outras baboseiras que você pode conferir lá neste vídeo, cujo título é Jesus era alcoólatra? Mateus 11:19, ele até citou isso. Jesus ele fala a sabedoria justificada por seus filhos. Ele, mais uma vez, dá uma interpretação totalmente absurda deste versículo, não sabendo nem o que diz, nem o que lê, nem o que diz. Porque esses tipos de líderes, esses tipos de mestres são cegos. São cegos. Então, Mateus 11:19, Jesus fala, né, que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. No caso dele, não é. O que Jesus quis dizer? Que aquilo que ele ensinava é concretizado, aquilo que ele ensinava era confirmado pela mudança de vida dos seus filhos. A sabedoria que ele ensinava, prova-se a sabedoria, a veracidade daquela sabedoria de que vinha de Deus pela mudança efetivada no coração dos homens. Quantas pessoas não foram transformadas pela sabedoria de Cristo? Quantas vidas não foram mudadas? Quantas prostitutas não deixaram a vida de prostituição por causa da Bíblia Sagrada? Quantos alcoólatras abandonaram o vício? Quantas pessoas libertinas abandonaram uma vida irresponsável por causa do Evangelho de Cristo? Este é o fruto do Evangelho de Cristo. A sabedoria justifica seus filhos. Quero terminar aqui lendo Hebreus capítulo 10 sobre esses falsos mestres, sobre esses mestres da profanação que têm deturpado o Evangelho. Aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29 fala assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isso na época da lei. Agora olha só na época da graça, no versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Não é o que esse Fábio Sabino está realmente fazendo? Pisando o sangue do Novo Testamento, pisando o sangue do testamento com que ele antes havia sido santificado, mas agora não está mais santificado. Lógico que não está. E fizer agravo ao Espírito da graça, é o que ele está fazendo. Ele, como milhares de outros ateus estão fazendo também. Mas a punição, o julgamento destes não tarda. A sentença de Deus não vai tardar sobre a vida destes. Vou ler aqui uma outra palavra aqui em 2 Pedro. Pedro já alertava a respeito dos falsos mestres. Aqui do capítulo 2, versículo 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá no futuro. Nós já estamos no futuro. Como também entre vós haverá também falsos doutores ou falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Não dormita, a perdição não dormita. Passa o tempo que passar. Hoje estão semeando. Esse Fábio Sabino está semeando a perdição para ele mesmo. Ele pode espernear, ele pode rolar no chão, ele pode ter piripaque, ele pode tomar Revoltrex se quiser, ele pode arrancar os cabelos da cabeça falando que a Bíblia é mentira, que ele pode ficar descansado, que nada disso vai acontecer, afinal de contas a Bíblia não é inspirada por Deus. A palavra de Deus vai se cumprir. A perdição não dormita sobre a vida deste homem, bem como diversos outros falsos mestres que têm profanado a Santa Escritura. Eu te convido, Fábio Sabino, eu te convido, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo, porque você tem pisado o sangue da aliança do Senhor Jesus Cristo. Você tem pisado o Filho de Deus, que você considera um mito,
uma mitologia que você não considera como divino, que você considera um embriagado, um alcoólatra, que você ensina que Jesus apoiava o embriagamento. Que absurdo isso. Se arrependa enquanto é tempo. Eu sei que você vai ignorar esse vídeo, eu sei que você vai rir deste vídeo, mas esta é a reação normal de todos aqueles que procuram profanar a Bíblia Sagrada. Não tem consideração por Deus, vai ter consideração por mim, vai ter consideração por alguma palavra, algum bom conselho? Não. Mas deixa aqui, como alerta para você que me assiste, toma cuidado com esses mestres que têm profanado a Bíblia Sagrada, que têm pisado o sangue da aliança que Deus estabeleceu para a purificação dos nossos pecados, que têm feito agravo, ou seja, insulto, profanado o Espírito da graça. Para estes não tarda a sentença, o julgamento. Deus julgará, o Senhor julgará, como fala a palavra do Senhor aqui, todos esses profanos. Fiquem com Deus e que Deus acorde, chacoalhe a tua consciência, abra os seus olhos enquanto é tempo.